E aí, pessoal, hoje nós vamos estudar a congruência de triângulos. O que é a congruência de triângulos? É a comparação entre dois triângulos de acordo com alguns casos apresentados. Quais são os casos? Bom, o primeiro caso que nós temos aqui é o caso LLL. O que isso significa? Que eu vou analisar os triângulos apresentados. Olha, eu tenho aqui o triângulo 1 e aqui eu tenho o triângulo 2. E eu vou fazer um comparativo entre eles para ver qual é o caso de congruência. Congruência, na matemática, significa semelhança ou igualdade. Beleza? Então eu quero saber em qual característica esses dois triângulos são iguais. Então eu vou analisar o seguinte. O caso lado, lado, lado é assim chamado porque o triângulo precisa possuir três lados iguais ao outro triângulo. Então a gente vai conferir isso aqui. Ó. Perceba que esse aqui é o lado 1. O lado 1 mede 3. No outro triângulo, ele também mede 3. Esse aqui é o lado 2. No outro triângulo, o lado 2 também vale a mesma coisa, ou seja, vale 4. Esse aqui é o lado 3. Perceba que o lado 3 do triângulo 1 é igual ao lado 3 do triângulo 2. Então, neste caso aqui, nós temos três lados iguais nas duas figuras. Então, isso é um caso de congruência onde os três lados são iguais. Por isso que é chamado de lado, lado, lado. Beleza? Segundo caso. O segundo caso, a gente apresenta como ala. O que é o ala? Ângulo seguido de um lado, seguido de outro ângulo. Quando eu faço a comparação entre dois triângulos, eles podem estar em posições diferentes. Isso aí não vai interferir. O que eu vou analisar é essa sequência aqui para ver se bate. Então, olha só. Eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, beleza? E eu tenho aqui um lado que mede 2. E mais embaixo eu tenho um ângulo reto, que vale 90 graus. Então, olha a sequência. Eu tenho um ângulo agudo, eu tenho um lado entre eles e tenho um outro ângulo, beleza? Então, nesse caso aqui, é ângulo, lado, ângulo. Eu vou observar se tem essa mesma característica aqui, ó. Tem um ângulo de 60 graus, preste atenção que é o mesmo ângulo, embora esteja em posição diferente, mas é o mesmo ângulo, certo? Existe um lado também medindo 2, ó. E existe um ângulo reto aqui em cima, ó. Então eu tenho ângulo, lado, ângulo. Então esses triângulos, eles são congruentes na segunda ordem, que é ângulo, lado, ângulo. Beleza? Porque eles possuem um ângulo agudo igual, possuem um lado entre eles igual e também possuem um ângulo reto. Certinho? Olha o terceiro caso. No terceiro caso, também chamado LAU, o que significa? Que vai vir um lado, um ângulo e outro lado. Então, olha só, eu vou analisar o triângulo ABC e aqui eu tenho o triângulo A', B', C'. Eu observo que aqui eu tenho um lado medindo 3, um ângulo de 60 graus no meio e um outro lado medindo 5. Olha só, um lado, um ângulo, um lado. Ao analisar a segunda figura, eu observo que eu tenho aqui uma medida 3, um ângulo de 60 graus também e um segundo lado medindo 5. Olha a sequência, lado, ângulo, lado. Então, neste caso aqui, esses triângulos são congruentes nesse caso aqui, ó, porque eles possuem um lado igual, um ângulo entre eles e um outro lado. Beleza? Quarto caso. No quarto caso, nós vamos analisar o seguinte. Olha só, perceba que no triângulo ABC e o triângulo ABC' possuem um ângulo de 30 graus, ó. De 30 graus. Esse ângulo é adjacente ao lado 4. Olha só, o que é um ângulo adjacente? É um ângulo que fica do mesmo lado da medida apresentada, que nasce no mesmo vértice. Então, olha que o vértice nasceu esse lado aqui, ó, e o ângulo é formado nesse vértice. Então, isso aqui é adjacente. Adjacente é um ângulo que fica do lado da medida apresentada, beleza? Isso aqui é um ângulo de 70 graus. Esse ângulo ele tem que ser oposto ao lado apresentado. Se não for oposto, não tem caso de congruência, beleza? Então eu preciso, neste quarto caso,
ter um ângulo adjacente, que é aquele ângulo que fica do lado da medida, e eu preciso ter um ângulo oposto, que é aquele ângulo que fica de frente para o lado apresentado. Beleza? Se eu tiver essas características, aí ele é congruente. Maravilha? Então, olha só, aqui é a mesma coisa, ó, preste atenção. Eu tenho um ângulo de 30 graus. Esse ângulo é adjacente porque ele está do lado da medida apresentada, ou seja, ele parte do mesmo vértice, beleza? E aqui eu tenho um ângulo também de 70 graus. Perceba que o ângulo tem que ser igual. E esse ângulo precisa estar oposto ao lado apresentado. Então, se tiver essas características, esse é um caso de lado, ângulo, ângulo oposto. Beleza? Agora é só você praticar e partir para o abraço.